Saudações, eu me chamo Lucas Henrique de Araújo Nascimento, formando no curso de Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário de Maringá, Unicesumar, com o professor orientador Eduardo Ferraz Moreira. Trago o tema aqui de planejamento e controle de manutenção para o meu trabalho de conclusão. A forma que vai ser apresentada aqui o trabalho vão seguir esses tópicos. Primeiro a gente vai falar sobre a introdução, depois o referencial teórico, a metodologia abordada para a pesquisa, resultados e as discussões obtidas com essa pesquisa e a conclusão. Então, primeiro de introdução aí, a gente já traz alguns conceitos importantes para a gente entender o que é o planejamento e controle da manutenção, trazendo primeiro o que seria a manutenção. Né? A manutenção nada mais é do que manter, né, algo funcionando, manter, né, o bom funcionamento de algum, voltado aqui para nossa área, algum equipamento mecânico, elétrico, né, e aí que entra a relação com o engenheiro mecânico, né. O engenheiro mecânico, durante sua formação, adquire conhecimentos técnicos relacionados a elementos de máquinas, sistemas, né, térmicos, sistemas mecânicos, uma série de conhecimentos que é muito útil, né, na realização da manutenção dos equipamentos. Como também a gente recebe aí as disciplinas, né, relacionadas à manutenção também. Então, a manutenção é manter os equipamentos funcionando. E esses equipamentos nas organizações são considerados ativos. O que é um ativo? Ativo é um bem, né, da organização que foi adquirido para agregar valor, né, na organização. Então, os equipamentos mecânicos ali adquiridos para produção, para realizar determinada atividade na organização, são considerados ativos físicos. E aí, no nosso trabalho, a gente vai abordar ali vários temas, né, sobre o conceito de manutenção, para a gente verificar como é que seria a implantação de um sistema de planejamento e controle de manutenção e organização. Então, o objetivo do nosso trabalho é trazer esse tema, né, de uma forma resumida e simples e didática, para fácil entendimento de qualquer nível de escolaridade, para auxiliar o desenvolvimento, né, do setor de PCM como em si aqui na região. Né? É um material onde a gente vai buscar embasamento teórico para contextualizar o que a gente vê na realidade. O primeiro conceito aí para a gente falar um pouco sobre os tipos de manutenção é o conceito de falha e defeito, que segundo Gregório, entender, né, esse conceito de diferença aí de falha e defeito auxilia nos entendimentos do tipo de manutenção, já que cada tipo é aplicado em determinada ocasião, né, uma tratativa diferente. Então, a diferença aí que a gente pode trazer entre falha e defeito é colocando eles como eles impactam na produção, né? Então, o equipamento ele está produzindo ali, se ele ocorrer algum tipo de não conformidade que vai fazer ele parar a linha de produção, a gente considera uma falha. E se for um defeito, é uma não conformidade, só que afeta a linha de produção, porém não impede que ela aconteça, né? Então, existe essa diferença entre falha e defeito. E o defeito, a falha sempre é precedida de um defeito, né? Então, o defeito sempre vem antes de uma falha. E aí a gente vem falar agora sobre os tipos de manutenção. Então, a primeira manutenção que a gente aborda aqui é a manutenção corretiva. É a manutenção que ocorre após a falha, né? E pode ser de dois tipos, programada ou emergencial. Ela também pode ser utilizada, né, em casos de defeitos, né? Que no caso ali seria a emergencial para atuar numa falha, o equipamento parou, vai ser necessário ali a gente realizar uma manutenção para fazer ele voltar a funcionar e operar, né, com a forma que ele foi projetado para operar. E a programada é quando tem um defeito ali na máquina, foi identificado, só que pode ser postergado para um outro momento, devido a demandas, né, mais importantes. Então, a corretiva ela pode ser tanto programada como emergencial. Nós temos também a manutenção preventiva, né, que é uma manutenção que visa realizar as trocas e reparos antes que a falha ocorra, então antecipar, né, essa falha. Ela é baseada geralmente no tempo, né, ou pode ser também ali em algum tipo de contador, por exemplo, para frotas, né, de transportes aí, caminhões, a troca do óleo, por exemplo, de algum sistema ali, ou troca do óleo do motor, é baseada no tempo, né, no tanto que o caminhão rodou ali no seu odômetro. Então, ela pode ser realizada tanto, né, por esse ponto de medição, como por
baseada no tempo. E a gente tem também a manutenção preditiva, que é ali baseada nas condições do equipamento. Para isso, né, a gente tem o registro aí de histórico das falhas, como ocorreu. Também a gente utiliza sensores, né, geralmente sensores de vibrações, sensores térmicos, para estar monitorando, né, esses equipamentos, para a gente poder utilizar eles o máximo de tempo possível antes da falha ocorrer. A gente não precisa ali estar realizando manutenções e intervenções na produção de forma desnecessária, né? Então, o próprio equipamento ele vai dizer para a gente, né, quando que ele vai falhar. Então, ela também é utilizada, é a que vem mais sendo desenvolvida de acordo com o tempo aí, mas todas as outras também são bem utilizadas ainda. Então, aqui eu trago um pouco do contexto histórico da manutenção para explicar que esses tipos de manutenções não surgiram do dia para a noite. Então, tem um contexto, o porquê que surgiu, algo que levou um tempo e tem um porquê disso, né? Então, muitos autores aí separam eles em 4 gerações para ficar mais fácil da gente entender. E aí a primeira é marcada pela Revolução Industrial, até o início ali da Segunda Guerra Mundial, onde a manutenção era sempre a corretiva. Então, a primeira manutenção que existe aí é a corretiva, que é realizada somente após o equipamento falhar. Geralmente, o próprio operador realizava essa manutenção. Então, era o próprio operador e manutentor ao mesmo tempo. A segunda geração aí é marcada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, até meados da década de 70, né? E aí vem como evidenciando a confiabilidade e produtividade. É um cenário mais competitivo aí, industrial entre as empresas, né? Tornando mais importante esses temas de confiabilidade e produtividade. É aí que entra, né, a manutenção preventiva. Por quê? A manutenção corretiva é uma manutenção que demanda mais tempo, mais custo, né? E impacta muito ali a nossa produção. Já a preventiva, a gente traça, né, paradas estratégicas e periódicas vai gerar um pouco menos de custo, né? E menos parada de produção. Então a preventiva entra aí com o objetivo de antecipar, né, essa falha, para evitar esse alto custo. A terceira geração, marcada por um grande desenvolvimento em meados da década de 70 até a década de 90. Aí a gente tem influência do sistema Toyota de produção, né, com manutenção produtiva total e sistema enxuto de produção. Então a gente tem um grande desenvolvimento aí na automação, informática e uma série de coisas. E aí que vem, né, o surgimento da manutenção preditiva, que é baseado nas condições do equipamento. Então o desenvolvimento tecnológico possibilitou a gente monitorar melhor, né, esses equipamentos para que a gente possa realizar a manutenção aí no momento mais adequado, né, estratégico. E a quarta geração, inicia aí por volta dos anos 2000, né, traz aí mais preocupação relacionada ao meio ambiente, segurança, a risco, né, a confiabilidade, e a gente é marcada também por um aumento daí das práticas de manutenção preditiva. Agora, finalmente, né, entendido os tipos de manutenção, a gente pode falar um pouco sobre planejamento e controle de manutenção, né? O planejamento e controle de manutenção é uma parte, né, do setor de manutenção ali, que é responsável por organizar, agendar, supervisionar, executar, avaliar todas as atividades relacionadas à manutenção, né? E como que ele se encaixa na organização? Existe um setor de manutenção, ele é dividido aí de uma forma que as organizações, né, gerenciais são organizadas. A gente tem um nível ali, diretoria da manutenção, depois a gente vem com a gerência, supervisão, especialistas e analistas de manutenção e por fim ali o técnico, né? Cada peça dessa hierarquia é responsável ali por um tipo de gerenciamento, né? Um gerenciamento mais voltado para o estratégico e tático ali da diretoria até a supervisão, né? E a supervisão ali intermedia entre o operacional, né, e o tático. E ali os especialistas e os técnicos geralmente trabalham ali mais no operacional, né? Os especialistas mais também ali flutuando, né, entre o tático e o operacional. Entendendo, né, como o PCM ele é estruturado em organização e todos os conceitos, né, de manutenção que a gente já citou, a gente traz aqui esse fluxograma de como a gente poderia implantar, né, o setor de manutenção em uma organização. Então,
o primeiro passo ali seria a gente fazer o mapeamento dos ativos, né, que ficarão sobre a responsabilidade ali do setor de manutenção. A gente vai fazer um mapeamento de identificação deles, né? Depois que a gente já tiver mapeado esses dados, a gente vem e tem que definir ali quais, né, são os equipamentos mais importantes, quais são os ativos ali mais importantes para a organização. Então a gente cria ali uma matriz de criticidade, define quais são os equipamentos mais críticos, né, para a gente saber e ter uma prioridade de onde a gente vai estar atuando. Após isso, a gente realiza ali uma análise de falhas e defeitos, né? Quais são os defeitos e as falhas que vão ocorrer, né, nesses equipamentos e como que a gente atua nessas falhas e defeitos, né? E a partir disso, né, que a gente tem tudo mapeado, quais são os mais críticos e como a gente lida com os problemas, a gente faz um plano, né, de como que vai lidar com eles, né? Corrigindo o que eu disse, né? Agora a gente define o plano de como que a gente vai lidar com aqueles falhas e defeitos que a gente havia levantado, né? Sabemos como lidar com essas falhas e defeitos, e a gente tem que ver quando que vai ser realizado, né? E quem vai realizar e como deve ser realizado, aí que vem a parte da programação, né? Da realização das manutenções. Então, depois que a gente planeja e sabe como lidar, a gente programa quando vai ser realizado. Posteriormente, tem que ser executado de acordo com a programação, né? Então, a gente vai ali executar, né, de fato a manutenção, faz o levantamento de dados para a gente poder ter esse controle, né? E aí, a partir desses dados, a gente sempre trabalha com a melhoria, né? Traçando estratégias de melhoria baseada nesses dados, né? Então, na prática, essa seria a implementação do planejamento e controle de manutenção. Esse, essa estrutura de implementação foi baseada em conhecimentos empíricos, né? Eu atuo no setor de manutenção, então eu quis trazer, né, conceitos teóricos para embasar, né, essa estrutura que eu trouxe ali do implementação do planejamento e controle de manutenção. É algo bem popular que a gente já vê, mas trouxe estruturado em um material. E a metodologia abordada foi buscar na rede mesmo com esses temas, né, relacionados a essa manutenção, ali, gestão de ativos, história da manutenção, tipo de manutenção, e de acordo com que a gente ia encontrando esses materiais, a gente ia agregando ao trabalho, né, para poder fazer esse estudo. Os temas eles foram abordados de uma forma sequencial para proporcionar uma didática melhor, né, e com um objetivo específico. Primeiro a gente aborda ali as causas e os efeitos, né, que explica o problema e como ele deve ser corrigido e evitado. Depois a gente vem para os tipos de manutenções, quais são os tipos e as suas aplicabilidades, né, a história da manutenção, como surgiu esses tipos de manutenção, a manutenção em uma organização, né, o conceito de planejamento e controle da manutenção e, por fim, como que a gente implementaria esse planejamento e controle em uma organização, né? Falando um pouco sobre os resultados de discussões, o que era esperado, né, do trabalho era um material de fácil entendimento, né, e que a gente poderia associar facilmente, né, com o que a gente vê ali no dia a dia. Então, um embasamento teórico ali mesclado com conhecimento empírico. É um material que a gente pode oferecer para colaboradores, né, que trabalham no setor de manutenção, tá lendo, não é um material difícil de entender e ajuda a direcionar, né, as estratégias, as atitudes e engajamento de um time de manutenção para a realização com qualidade da manutenção. E destaca a importância, né, do estudo, né, aqui para a região e a importância da manutenção, né, para o sucesso de uma organização. Então, de conclusão aí, a gente traz que a gestão eficiente da manutenção é fundamental para uma organização, como a gente já citou, né? A estrutura organizacional do PCM e ferramentas de otimização são importantíssimos, né, para uma boa qualidade aí do planejamento e controle da manutenção, e enriquecer o ambiente profissional, né, com esse tipo de conhecimento, formação de profissional qualificado, vai ali auxiliar, né, no desenvolvimento econômico da região e fortalecer a nossa área em si, né. Esse é o trabalho, né, que eu trouxe para vocês e eu agradeço.